amada igreja, com a poderosa paz do Senhor Jesus? Amém. Pode tomar o seu assento, fique à vontade. Glória a Deus. Quero aqui, como de costume, primeiramente agradecer a Deus por este privilégio, por esta graça que Ele nos concede nesta noite, de nós estarmos aqui na casa do Senhor. Quantos é grato a Deus por estar na presença dEle? Eu sou grato a Deus sempre por estar na casa do Senhor. Agradeço a Deus por essa oportunidade que Ele me concede de estar aqui ministrando a poderosa palavra de Deus. Também quero agradecer aos nossos pastores, o pastor Elias, missionária Elaine, pastor Silvio e a missionária Odila, que são os nossos pastores. Desde já agradeço a vocês pela confiabilidade de estar ao altar aqui pregando a palavra de Deus. Rapidamente aqui estariam os meus amigos de Terra Boa, Diácono Bruno, sua esposa Elisângela, juntamente com seus filhos Mateus e Mirela, e a irmã Nayara, juntamente com o filho Ravi. Que Deus abençoe grandemente. Falaram que ia vir e vieram mesmo, lá de Terra Boa. Pregador da palavra de Deus, tá, Juninho? Quando precisar de um homem de Bíblia, tá ali. É bênção de Deus, glória a Deus. Queridos, quantos que querem ouvir a voz do Senhor nesta noite? Então eu quero, enquanto os trouxe a espada, se você trouxe a sua espada juntamente comigo, se coloca de pé, abra ela juntamente comigo em dois textos. Se localiza aí Efésios capítulo 6 e abra também, já deixa abrido também 1 Samuel capítulo 3. Glória a Deus. Creio que Deus tem algo novo para mim, para você nesta noite. Efésios capítulo 6 e depois 1 Samuel capítulo 3. Deus poderoso. Primeiro eu vou ler Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. Amém? Amém. Que vai dizer assim, Efésios capítulo 6, verso 10 a seguir: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Verso 13: Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido vossos lombos com a verdade, a vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Agora vai 1 Samuel capítulo 3. Vamos ler aqui alguns versículos para a nossa compreensão, que vai dizer assim, a partir do verso 1: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muito valia naqueles dias, não havia visão manifesta. E sucedeu que naquele dia, que estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, e não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse-lhe: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel pela terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor estava chamando o jovem.
Pelo que Eli disse a Samuel: vai deitar, e se por acaso ouvir a voz te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo te ouve. Então Samuel foi e deitou-se no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: eis aqui, vou eu fazer uma coisa em Israel, a qual todo o povo que ouvir lhe tirarão ambas os ouvidos. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começar-o-ei e acabar-o-ei, porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo seus filhos coisas abomináveis, mas não os repreendeu. Portanto, jurei que a casa de Eli, que nunca, jamais será purificada, a iniquidade da casa de Eli, como sacrifício, nem como oferta de manjares. E Samuel ficou deitado até pela manhã, então abriu as portas da casa do Senhor. Porém temia Samuel a relatar esta visão a Eli. Então chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. E disse ele: eis-me aqui. E ele disse: que palavra que é que te falou? Peço-te que não me encubras nada, assim Deus te faça outro tanto, se me encobrires alguma palavra de todas as palavras que Deus te falou. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras e nada lhe encobriu. E disse ele: o Senhor faça o que bem parecer aos seus olhos. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma todas as suas palavras deixou de cair por terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu a Samuel, e estava confirmado como profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava ao jovem Samuel em Siló pela palavra de Deus. Quantos entenderam a leitura desta noite? Se você entendeu, se assente no seu lugar, e assim que você estiver acomodado, gostaria que você aplaudisse ao Senhor e desse um grado de glória a Ele. Queridos, a leitura foi um pouco extensa, mas foi necessário para a nossa compreensão desta noite. Queridos, quando nós entramos no livro de Efésios, capítulo 6, o texto em apreço que nós lemos vai nos mostrar ali sobre a armadura de Deus. E nós olhando para o Efésios capítulo 6, quando eu meditava neste texto, eu vou ver ali algumas peculiaridades que vão me chamar a atenção neste texto. Peculiaridades a quais que vão me dar um norte, que vão me dar uma direção para vencer as batalhas do dia a dia, para vencer as batalhas da nossa história. E a primeira peculiaridade que eu vou ver vai nos mostrar ali a palavra do Senhor em Efésios capítulo 6, e no verso 10 vai dizer assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos. Aqui eu vejo a primeira informação que a palavra de Deus nos dá: fortalecei-vos. Perceba que a palavra fortalecei-vos, ela está conjugada na segunda pessoa, ou seja, ela está se referindo a mim e também se referindo a você. E a palavra de Deus está dizendo: fortalecei-vos. E a palavra fortalecei-vos, ela vem do verbo fortalecer. E o que significa a palavra fortalecer? A palavra fortalecer significa tornar-se mais forte, tornar mais valente, tornar uma pessoa resistente e uma pessoa resiliente. Isso é uma pessoa se tornar forte. Mas o que é uma pessoa resistente? Uma pessoa resistente é aquela pessoa que ela sofre as pancadas da vida, mas ela ainda se mantém de pé. Ela sofre na vida, mas ela ainda está de pé. Eu gosto de uma frase daquele filme do Rock, que ele vai dizer: nada vai bater tão forte quanto a vida. Mas não se trata de quanto você aguenta apanhar, mas se trata de quanto você apanha, mas ainda você está de pé. Você apanha,
você é guerreado, mas olha eu e você aqui de pé. Isso é uma pessoa resistente. Não importa o cenário, mas a pessoa se mantém de pé. E o que é uma pessoa resiliente? Uma pessoa resiliente é aquela pessoa que ela passa pelas suas provações, ela passa pelo deserto, ela passa pela tempestade, ela passa pela cova, ela passa pela fornalha, ela passa pelas adversidades, passa pelas perseguições, passa pelos problemas, mas essa pessoa, ela não perde o brilho do seu rosto. Ela pode passar qualquer cenário, mas ela ainda está com um sorriso no rosto. Se você dá uma olhada para essa pessoa linda que está do seu lado, pode ter certeza que essa pessoa está numa grande prova, está num grande deserto, mas olha ela sorrindo aí, olha ela adorando aí. Quantos estão aqui passando por prova, mas quantos que estão também adorando ao Senhor? Uma pessoa forte é uma pessoa resistente e é uma pessoa resiliente. Então a primeira peculiaridade que eu vejo neste texto é que o texto fala: seja forte, se fortaleça. Mas a segunda informação, a segunda peculiaridade que eu vou ver deste texto é que o texto vai dizer primeiro, se fortaleça, mas o texto vai nos dar uma direção, e essa direção vai levar a alguém. E qual é a informação? E o texto diz: fortalecei-vos no Senhor. E quem é este Senhor? É o Senhor do seu pai terreno? Não. É o Senhor do seu patrão? Não. É o Senhor, aleluia, advogado? Não. É o Senhor da Bíblia, é o Senhor da palavra, é o Senhor de Gênesis, é o Senhor de Êxodo, é o Senhor de Levítico, é o Senhor que faz a promessa e cumpre com a sua promessa. Eu não sei se você está entendendo, mas a segunda informação em Efésios capítulo 6 que ele nos dá é: se fortaleça naquele que é dono da palavra, se fortaleça naquele que é dono do escudo, se fortaleça naquele que é dono da armadura. A Bíblia está dizendo: fortalecei-vos no Senhor. Não é para nós nos fortalecer na força do nosso braço, não é para eu e você se fortalecer no nosso intelecto, não é para nós nos fortalecer nos nossos lábios ou naquilo que nós sabemos fazer, mas é para se fortalecer naquele que tudo pode, não é para se fortalecer naquele que manda no céu, que manda na terra e manda até no inferno. É para se fortalecer aquele que um dia olhou para você e disse: esse é meu, essa é minha. É aquele que te fez a promessa e é aquele que também garante a promessa. Essa é a segunda informação que eu vejo no texto de Efésios. Mas ainda vou ver a terceira peculiaridade deste texto, que o texto vai dizer no verso de número 11: revesti-vos. Aqui está a terceira peculiaridade. O que é se revestir? É você tornar a vestir aquilo que um dia você vestiu. E aqui o texto vai dizer: se revista da armadura de Deus. E qual é a armadura? E quem usa a armadura? E para que serve a armadura? Quem usa a armadura é cavaleiro. Quem usa a armadura é soldado. E quem usa a armadura é guerreiro, é valente. E para que serve, presbítero Rodrigo, a armadura? A armadura simboliza e serve para te proteger, para te dar livramento. E olha, aleluia, a armadura é para aqueles que é guerreiro, é para aqueles que é cavaleiro, é para aqueles que são soldados. Na campanha passada de Josué, que as muralhas iam cair, Deus chamou nós de soldados, mas hoje nessa campanha Deus está te chamando de guerreiro, Deus está te chamando de guerreira. E a palavra de Deus para mim e para você é essa: se revista da minha armadura, se revista da minha armadura, porque eu te chamei para guerrear.
a minha armadura. E a armadura de um guerreiro, ela é composta por alguns componentes, como por exemplo o capacete, que serve para a proteção da sua cabeça. Também a armadura de um guerreiro é constituída pelo elemento da couraça para proteger o seu peitoral, também pelo cinto, também pelos calçados próprios para a guerra, também é composto pelo escudo e também composto pela espada. E quando eu recebi o convite do nosso amigo evangelista Juninho, ele disse: Rodrigo, você vai estar entre um dos pregadores para pregar sobre a palavra de Efésios capítulo 6. E naquela mesma noite eu cheguei em casa e já fui meditar no texto. E missionária Johnny, eu fiquei tão maravilhado naquela madrugada que quando eu li a primeira vez o capítulo 6 inteiro, o Senhor falou: tá vendo, filho? Aí está os componentes da armadura. Todo aquele que eu escolhi é guerreiro, e todo guerreiro tem que ter a armadura, tem que ter o capacete, tem que ter a couraça, tem que ter o cinto, tem que ter o calçado, tem que ter o escudo e tem que ter a espada. Mas o Senhor continua falando, dizendo: mas filho, pela questão do tempo, você vai falar apenas um componente, e você vai falar do componente da espada. Quando Deus falou que você, filho, vai pregar sobre a espada, confesso à igreja que eu fiquei maravilhado, que eu fiquei feliz. Por quê? Porque aqueles que me conhecem sabem que eu não fico pregando para me aparecer, eu não fico pregando para ter curtidas, mas eu amo pregar a palavra, eu amo de pregar a palavra. Um dia, anos atrás, eu disse para Deus: Deus, eu não quero imitar ninguém, eu não quero fazer igual ninguém, mas entrega algo para mim, me entrega uma unção diferenciada. Mas detalhe, Deus, eu quero pregar a palavra, eu quero pregar a palavra. Por que tanta habilidade de pregar a palavra? Sabe por quê? Porque a palavra levanta, a palavra transforma, a palavra edifica, a palavra direciona, a palavra cura, a palavra liberta, a palavra salva. O que eu quero te dizer é que a palavra, ela vai mudar a tua vida. É a palavra, é a palavra, é a palavra, é a Glória a Deus, aleluia, Senhor. Eu sinto Deus na casa, eu sinto Deus na casa. Ai, irmãos, não perca a oportunidade de adorar ao Senhor. Se você precisa de um milagre, esta é a tua noite, esta é a tua noite. Então adore a Ele. Então, queridos, e quando o Senhor falou ao meu coração que eu iria pregar sobre a palavra, eu fiquei maravilhado. E eu falei: Senhor, então me mostra um texto para eu pregar a tua palavra, para eu pregar sobre a espada. E aí o Senhor me levou para o primeiro livro de Samuel, de capítulo 3. Queridos, e o que é a espada? A espada de um guerreiro, era para ela ser boa, ela tem que cortar dos dois lados, tanto da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, tanto de cima para baixo, tanto de baixo para cima. E a espada simboliza a palavra. O que isso quer dizer? A palavra de Deus, ela corta dos dois lados. A palavra de Deus, ela tanto profetiza, mas tanto ela também puxa a nossa orelha. A palavra de Deus, ela nos dá o norte. A palavra de Deus, tanto que ela abençoa, mas ela também exorta. Mas eu quero dizer para você, Deus é tão maravilhoso que hoje não é palavra de exortação, mas é uma palavra profética. O Senhor mandava dizer para a igreja: a palavra que Ele me deu é uma palavra que vai mudar a tua história, é uma palavra que vai te dar um norte, é uma palavra que vai mudar o teu cenário. Como eu disse, e
volto a dizer, a palavra de Deus, ela tem o poder para mudar o cenário. A palavra de Deus, ela tem o poder para mudar a tua vida. Aleluia, Senhor. E como que nós adquirimos o conhecimento da palavra? Para nós adquirir o conhecimento da palavra, é de duas formas. A primeira é quando você se assenta para ler a palavra. Quando você lê a palavra, você começa a ouvir a voz de Deus. Porque a Bíblia Sagrada, de Gênesis e Apocalipse, ela foi escrita por aproximadamente 40 homens de Deus, mas não veio do seu intelecto, mas esses quase 40 homens, eles tiveram o seu espírito inspirado pelo Espírito Santo a escrever a palavra que é chamada a Bíblia Sagrada. Então toda palavra, toda frase, todo contexto aqui saiu do coração de Deus, e essa palavra é para mim, para você nesta noite. Então a Bíblia vai dizer no primeiro livro de Samuel, capítulo 3, que ali vai nos mostrar um cenário, mas também a segunda forma de você adquirir a palavra é de você ouvir a palavra. E quando eu estou pregando a palavra, você está ouvindo ela, você está adquirindo conhecimento. Quando nós se assentamos para ler e também se assentamos para ouvir a sua palavra, nós adquirimos conhecimento, nós adquirimos contexto, nós adquirimos sabedoria. Então é a forma de nós aprendermos da palavra. E quando nós vamos para o primeiro livro de Samuel, capítulo 3, a Bíblia vai nos mostrar alguns personagens. Enquanto nós lemos, nós percebemos e vimos. O primeiro personagem que eu quero falar com você é acerca do jovem Samuel. Aqui Samuel está aproximadamente por a idade de 12 anos, é um pré-adolescente para a juventude. E Samuel, quem é Samuel? Samuel é filho de uma mulher chamada Ana. Você é conhecedor da Escritura, você sabe que Ana era uma mulher estéril, que não podia ter filho, mas mesmo por a causa impossível para ela, ela disse: mas eu vou orar para aquele que pode tudo, eu vou orar para aquele que é o Deus do impossível. Então ela foi orar, derramou a sua lágrima e ela fez um voto a Deus. E o voto que ela fez foi: Senhor, se o Senhor me der um filho homem, eu darei ele ao Senhor para ser criado dentro do tabernáculo. Olha que voto que ela faz. Ela fala: Deus, se o Senhor me der um filho, eu darei ao Senhor. Voto, irmão, vai exigir sacrifício da nossa parte. Ela disse: se o Senhor me der um filho, se o Senhor realizar esse sonho meu, eu darei ele na tua casa para criar. Aí quando Deus ouviu aquilo, Deus disse: ela quer um filho, e eu estou precisando levantar alguém, eu estou precisando fazer algo no meio do meu povo. Então Deus abriu o ventre dela, Deus usou o sacerdote do tabernáculo, foi até ela e disse: volta para tua casa em paz, porque o Deus de Israel concedeu a tua petição. Eu vou dizer pelo Espírito aqui, eu não sei o que você veio atrás aqui, mas o Senhor já manda dizer para você: já volta para tua casa alegre, feliz, em paz, porque Ele já ouviu. A partir de agora, apenas agora, porque a vitória é sua, apenas agora, porque a vitória chegou sobre a tua vida. Então, aqui este é o jovem Samuel. Deus abriu o ventre dela, entregou ela. Depois de 9 meses, ela está com a criança nos seus braços. Aí ela vai alimentar aquela criança. Quando a criança vai desmamar entre 5 para 6 anos de idade, a mãe vai pegar a criança juntamente com seu marido, e eles vão para Siló, lá no tabernáculo. E ela procura o sacerdote e diz: sacerdote, lembra de mim? Eu sou aquela mulher aflita que estava orando por um filho.
E eu vim aqui cumprir o meu voto, para que ele cresça dentro da casa de Deus. O sacerdote teve que pegar, porque ela fez um voto. O sacerdote pegou aquela criança, pegou aquele jovem Samuel, aquela criança de 5 para 6 anos, e começou a ensinar a palavra, começou a ensinar o que era o tabernáculo, começou a ensinar. Samuel começou a ler, Samuel começou a ouvir os ensinamentos, e enquanto Samuel ouvia, Samuel ia crescendo e ia aprendendo. Este era o jovem Samuel. Agora quero falar do sacerdote do tabernáculo. O sacerdote do tabernáculo era o seu nome, Eli. E Eli aqui, queridos, no texto que nós lemos aqui, é um sacerdote que já está morto. Já é um sacerdote que perdeu a sensibilidade da presença do Senhor. É um sacerdote que tanto faz, tanto fez, se teve salvação ou se não teve. É um sacerdote que não está mais preocupado com as coisas de Deus. Perdeu o temor de Deus, perdeu o amor pela casa de Deus. E eu não consigo entender, pastor Elias, como que as pessoas não têm prazer de estar na casa de Deus. Eu não sei como as pessoas não conseguem estar na presença do Senhor. Queridos, eu posso estar atravessando o pior cenário da minha vida, mas quando eu chego dentro desta casa, o meu coração se alegra, o meu coração se exulta. Os problemas ficam lá fora, e eu falo: aqui não é o problema, aqui agora é prestar o meu culto a Ele. Eu vou adorá-lo, eu vou exaltar. Se você veio para adorar juntamente comigo, eu te convido agora, faz um barulho aí, adora Ele, adora. Então o sacerdote aqui está gelado, perdeu a comunhão com Deus. E além desse sacerdote ter criado na fé, ele tem 2 filhos chamados Ofni e Finéias. E estes filhos de Ofni e Finéias, os filhos de Eli, eram também sacerdotes. Enquanto o sacerdote Eli, seu pai, está frio, sabe quem são os sacerdotes Ofni e Finéias? Sacerdotes corruptos, sacerdotes sem vergonhas, sacerdote que não tem temor e respeito pela casa de Deus. Por que eu digo isso? Porque se você ler a história, você vai ver que Ofni e Finéias, quando as pessoas vinham ao tabernáculo para sacrificar ao Senhor, eles pegavam a melhor parte do sacrifício e faziam banquete. Às vezes eles pegavam o cordeiro ali da pessoa que vinha sacrificar ao Senhor, eles falavam: ó, depois nós vamos sacrificar, pode voltar em paz. Ele pegava aquele gado, pegava aquele animal, fazia churrasco para eles. E para piorar, eles tinham relações com outras mulheres, todo dia com cada uma. E para piorar ainda, as relações que eles tinham com as mulheres era dentro do tabernáculo. Era diante da arca de Deus, que representa a presença. Rodrigo, você não pode dizer isso no altar. Como não? Está na palavra, temos que entregar a palavra. É verdade, aleluia. Queridos, eu vou dizer algo para você aqui. Eu não sei se eu contei, não sei se foi para o pastor Elias, se foi para o Juninho que eu contei. Queridos, já chegou um tempo na minha vida, esses 15 anos que eu prego o evangelho, que eu pregava de segunda a segunda. Mas quando Deus me trouxe para este ministério, o Senhor, antes de eu entrar, o Senhor falou assim: filho, eu estou te colocando lá, e você vai subir um degrau acima. E quando eu cheguei aqui, queridos, as agendas desapareceram. A igreja foi ruim para você? Não, a igreja está sendo excelente para mim. A igreja está sendo bênção para o meu ministério. Por quê? Posso dizer para você, eu estou hoje vivendo a minha melhor fase. Eu estou hoje, irmãos, você me entende como é gostoso estar aqui nos cultos de terça, como é maravilhoso de estar aqui nos cultos de domingo. Mas eu posso dizer para você, mas eu amo de estar aqui nas quintas-feiras, quando temos ensino da palavra, quando temos o ensaio, quando temos aqui a oração
oração, queridos, você não tem ideia, mas Joabe, eu nunca senti tanta glória nos dias de culto de oração como eu sinto nessa igreja. Eu não estou aqui para bajular o pastor Elis, ele não precisa disso, mas eu estou dizendo o que eu sinto, e hoje eu sigo a melhor fase da minha vida. Você que não está vindo nas quintas-feiras, você está perdendo o seu milagre. Quem quer crescer na fé? Quem quer crescer? Seja verdadeiro. Quem quer crescer fazendo a obra de Deus, se coloca de pé. Eu quero ver quem é guerreiro agora. Você não está se levantando para mim, porque eu não faço nada. Você está se comprometendo com Ele. Você realmente quer ser guerreiro. Você realmente quer se revestir da armadura. Você realmente quer fazer a obra de Deus. Então eu vou te convocar. Te convoco nesta quinta-feira agora, para juntos estar aqui, para orar, para ouvir a palavra. Se você se compromete, dá um brado de glória. E agora se assente adorando em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Queridos, eu já recebi 2 convites nas quintas-feiras, e eu falei, pastor, missionária, nas quintas-feiras, no período, neste momento, eu não estou marcando em lugar nenhum. Irmãos, eu não vou marcar agendas, pelo menos por enquanto, nas quintas-feiras. Porque, irmãos, eu estou colhendo cada fruto de oração que eu orei 5 anos atrás, 7 anos atrás. E aqui, irmãos, eu estou aprendendo. Eu não tenho dificuldade a sentar para ouvir. Eu não tenho dificuldade de ver o Joabe, o presbítero Flávio, os obreiros, o pastor aqui pregando, e eu ali atrás dando glória. Porque quanto mais eu ouço, mais eu aprendo. Deixa eu te dizer uma coisa: se você quer pregar, se você quer falar de Jesus, hoje você está de parabéns, porque você está sentado aí, ouvindo e aprendendo. Mas eu já vou profetizar na tua vida: logo, logo vai chegar o tempo de Deus na sua vida, e você vai pregar, você vai ensinar, você vai elevar, você vai adorar, você vai tocar. Quantos crê? Então adora e coloca. Então o sacerdote Eli estava sem temor a Deus, e Ofni e Finéias e os seus filhos estavam piores ainda. Aí a Bíblia diz que Deus mandou um anjo para falar com o sacerdote Eli. E o anjo veio e falou: sacerdote Eli, você tem visto a iniquidade, as abominações que os teus filhos têm feito, e você não tem feito nada. Você tem aceitado a corrupção dentro da minha casa. Você tem aceitado a safadeza dentro da minha casa. Mas Deus vai passar a espada. Ou seja, Deus advertiu o sacerdote Eli. Este sacerdote Eli não levou a sério as palavras de Deus. O sacerdote Eli continuou tocando a sua vida sem corrigir seus filhos, e seus filhos fazendo a mesma coisa. Mas aí, queridos, certa noite, Deus olhou para o tabernáculo e disse: Eli não tem jeito, Eli não quer mais voltar para a minha presença, Eli não quer fazer mais a minha obra, e o Ofni e Finéias já estão perdidos para lá. Eu preciso falar com alguém. E Deus olhou para aquele tabernáculo e viu o jovem Samuel. Posso entregar uma palavra aqui para nós, começando por mim? Se você não quiser fazer, Deus vai levantar uma criança para fazer. Aleluia, Senhor. Se você não quer pregar, Deus vai levantar uma criança para pregar. Deus não vai parar a obra dele por minha culpa, ou por tua culpa, ou pela nossa comodidade. E Samuel então está no tabernáculo, e Deus olha e vê Samuel, e Deus fala: vou falar com aquele jovem, porque ele está lendo a minha palavra, ele está ouvindo a minha palavra, ele está temendo a mim, está me buscando, está fazendo tudo para merecer. Vou falar com ele. E Deus começou: Samuel,
E a Bíblia diz, queridos, que quando Samuel ouviu a voz, ele deduziu que fosse o sacerdote Eli chamando. Aí Samuel se levantou da sua cama, saiu do seu quarto, foi até o quarto do sacerdote Eli e chegou e disse: Senhor, o Senhor me chamaste? O sacerdote olhou e disse: Filho, eu não te chamei, volta a dormir. Aí ele voltou a dormir. Quando Samuel deita na sua cama, quando Samuel está pegando no sono, lá vem a voz: Samuel. Aí ele ouve: agora ele me chamou. Ele vai até o sacerdote: o Senhor me chamou. Filho, eu não te chamei. Aí ele volta para o seu quarto, deita, fica, quem sabe, tentando entender o que está acontecendo. Quando Samuel está pegando no sono, lá vem a voz: Samuel. Aí ele volta: agora o Senhor me chamou, porque eu ouvi nitidamente a sua voz, o Senhor me chamou. Aí o sacerdote se assentou na cama e entendeu: Deus está chamando ele. Deus quer falar com ele. Queridos, naquele tempo a voz de Deus era muito rara acontecer, e quando Deus falava era através do sacerdote. Quando o sacerdote ele entendeu que Deus queria falar com ele, ele disse: Deus não quer mais falar comigo. Queridos, eu posso dizer algo para você: a pior coisa que pode acontecer na minha e na sua vida é o silêncio de Deus. O silêncio de Deus dói mais do que um tapa. O silêncio de Deus machuca mais do que um soco. Porque a gente ora, a gente quer ouvir, a gente quer que Deus nos responde, e o céu está em silêncio. E se porventura você está nessa fase, mas eu tenho uma palavra para você: se Deus está em silêncio na sua vida, é porque Ele está trabalhando na tua história, é porque Ele está preparando algo novo na tua vida. Não se preocupa não, enquanto você não ouve a voz dele, vai adorando, vai exaltando. Eu já vou profetizar: tem coisa boa chegando na tua vida aí. O céu está trabalhando ao seu favor, o céu está trabalhando no teu cônjuge, o céu está trabalhando na tua casa, o céu está trabalhando na tua história. Então, ele entendeu que Deus não queria falar mais com ele, mas sim com Jó. Aí ele vai dizer: olha, filho, faz o seguinte, você volta para o teu quarto, deita na sua cama e tenta dormir. E se por acaso você ouvir a voz te chamar, você não vem aqui não. Você se assenta e diz: fala, Senhor, porque o teu servo te ouve. O que o sacerdote Eli fez para Samuel? Ele aconselhou Samuel, ele orientou Samuel. Vou usar outra palavra melhor: ele instruiu Samuel a ouvir a voz de Deus. Ele instruiu. O sacerdote tem muita função, o pastor tem muita função. O pastor tem a função de orar por você, o pastor tem a função de pregar, de trazer o ensino, de visitar a tua casa, de visitar o doente e tantas outras. Mas o pastor também tem a responsabilidade de te direcionar, de te orientar e te instruir para o seu milagre. Sacerdote ali instruiu Samuel: você, se porventura ouvir a voz, fala, Senhor, porque teu servo te ouve. E quando o sacerdote lhe disse isso, aqui a Bíblia vai dizer, e aonde eu entro na mensagem, quando Samuel ele ouve a instrução do seu sacerdote, do seu líder, ele agora vai receber 5 bênçãos da parte do Senhor. Deixa eu dizer algo para você e para mim nessa noite: se você quer crescer espiritualmente, se você quer crescer em alguma área da sua vida, aprenda a acatar os conselhos do seu pastor e da sua pastora. Quanto mais você desobedece, mais você retrocede. Quanto mais você questiona, mais você fica parado, estagnado no mesmo lugar. Mas agora, mesmo que doa, mesmo que seja difícil,
difícil, mas se você aceita a instrução do teu sacerdote, pode contar os dias, a vitória vai chegar na tua vida, o milagre vai chegar, a provisão vai chegar, o milagre vai chegar na tua vida. Então o jovem Samuel, quando ele recebeu a instrução do sacerdote, ele fez o quê? Obedeceu. Ele obedeceu o comando, foi para o seu quarto, deitou e tentou dormir. E quando ele está pegando no sono, lá vem a voz: Samuel, Samuel. Aí Samuel se levantou e disse: eis-me aqui, Senhor, fala, porque o teu servo te ouve. Queridos, a primeira coisa, a primeira bênção, quando o jovem Samuel diz: fala, Senhor, porque o teu servo te ouve, a primeira bênção que ele vai receber se encontra no versículo 10, parte A, que vai dizer: então veio o Senhor e esteve ali com ele. Alguém já entendeu aqui? Qual é a primeira bênção que Samuel recebeu? Ele recebeu a presença do Senhor. Ele recebeu a presença, aquele que abriu o mar vermelho. Ele recebeu a presença daquele que levantou Abraão, daquele que levantou Jacó, daquele que levantou Isaac. Ele recebeu a presença do Senhor. Eu quero profetizar na tua vida: você vai ser visitado pela presença do Senhor. Você vai ter a tua experiência. Quantos desejam ter a sua experiência com Deus? Se você deseja ter experiência com Deus, eu te convido agora, faz barulho no céu, atrai a presença dele, atrai a ele, atrai a glória, atrai a aleluia, atrai, atrai, atrai. Samuel, por ele bater continência e dizer: eis-me aqui, Senhor, fala, porque eu te ouço. Ele recebeu a presença. Parece que algumas pessoas, parece que receber a presença é como se fosse uma pessoa qualquer, e não é uma pessoa qualquer, é a presença daquele que é onipotente, aquele que tem todo o poder sobre o planeta, é aquele que é onisciente, que conhece tudo e sabe de tudo, é aquele que é onisciente, é aquele que é onipresença, aliás, que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Enquanto você está aqui, ele está na tua casa, ele está no teu trabalho, ele está na sua vida, ele está na sua história. E a presença de Deus, quando ela chega na vida de uma pessoa, a vida da pessoa vai mudar, a pessoa vai transformar, a pessoa vai ser levantada, porque quando a presença chegou na vida de Samuel, as coisas começaram a mudar. Quando a presença chegou na vida de Samuel, as coisas começaram a ser levantadas. Quando a presença chegou na vida de Samuel, começou a transformar. Eu profetizo a tua vida a partir de hoje. A presença, como eu fui com Samuel, eu serei contigo. Deus manda ministrar na tua vida algo que ele ministrou e entregou na vida de Samuel, e pela sua misericórdia, filho, ele entregou sobre a minha vida também. Mas o Senhor manda dizer: filho, com
compartilha, divide com ele o que eu te entreguei. O Senhor está dizendo para ti, a partir dessa noite, eu derramo sobre a tua vida a unção da profecia, a unção de revelação. O Senhor está dizendo, não temas em dizer, não temas em entregar, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Está no nosso meio. Não perca a sua oportunidade, não perca a oportunidade. A presença está em todos os cultos, mas hoje Deus quer visitar você, Deus quer trazer algo novo na tua vida. Eu me lembro, Joabe, a minha primeira experiência com Deus. Queridos, a presença que me apareceu pela primeira vez foi quase 16 anos atrás, quando eu estava desempregado, numa luta, energia cortada, água cortada, aluguel atrasado, aquele rebuliço, desempregado. Eu morava em Paysandu e a minha igreja em Maringá dava 22 quilômetros. Eu saía a pé para ir para congregar. Eu saía às 3 horas da tarde e chegava no culto 7 horas. O culto acabava 11 horas naquela época. Eu chegava em casa no dia 5 horas da manhã. Aí naquele dia eu fui pela primeira vez a pé para a igreja. E eu fui para a igreja, ouvi a palavra e o apóstolo pregou sobre o tema experiência com Deus. Eu tinha 1 ano e meio de conversão. Pastor Elias, eu saí revoltado daquela mensagem, porque eu falei assim, aleluia, Senhor, como pode um crente 1 ano e meio não ter nenhuma experiência contigo? Eu não aceito. Queridos, eu andei aproximadamente 5 quilômetros só dizendo isso. Deus me dá a experiência, Deus me dá a minha experiência, Deus me dá a minha experiência, Deus me dá a minha experiência. Quando eu estava, irmãos, na rodovia entre ali Maringá e Paysandu, eu estava vindo na pista de caminhada que existia para sentido Paysandu. Aí vinha um carro preto em direção a Maringá. Quando aquele carro passou por mim, fez um barulho muito alto e estrondoso. Eu olhei para trás e falei, meu Deus, se acidentou, vou tentar ajudar. Quando eu olho para trás, aquele carro preto está de frente para mim, está em cima da pistinha de caminhada. Quando eu olhei para aquele carro, ele jogou luz alta e ele começou a cantar o pneu daquele carro e jogou aquele carro para cima de mim. E naquela hora eu tentei correr, mas quando eu tentei correr, eu sentia correntes entrelaçando as minhas pernas. Eu fiquei paralisado. Eu falei, Senhor, o que eu vou fazer aqui agora? O carro está vindo para cima de mim. Aí naquela hora eu estendi a minha mão e disse, Satanás, você não tem poder sobre a minha vida. Quando eu disse isso, uma mão grandiosa se colocou diante de mim, na frente daquele carro. Agora eu vou dizer algo para você entender. Você já viu um carro andar parado? Eu já vi. O carro andava, mas não chegava até mim. Aquela mão pegou aquele carro como se pegasse um brinquedo, levou na rodovia, levou em direção a Maringá, começou a empurrar. Enquanto o carro desaparecia, a mão ia subindo e desaparecendo, e ao mesmo tempo as minhas pernas iam se desprendendo daquelas correntes. Quando a mão desapareceu, o carro desapareceu, as correntes desandaram, que eu quase caí. E quando eu voltei, veio a voz de Deus, diz, tá aí a tua experiência, tá aí a tua experiência. Deus está dizendo, peça experiência comigo, peça a minha presença, clama pela minha presença, clama pela minha presença, porque eu quero mudar a tua história. Então Samuel, por ele obedecer a voz do seu sacerdote, ele recebeu a presença do Senhor. A segunda coisa que ele recebe se encontra no versículo 11, que diz,
E disse o Senhor a Samuel: eis aqui vou eu fazer uma coisa em Israel, a qual todo o povo que ouvir tirarão ambas os seus ouvidos. Aí no versículo 12 vai no versículo 13. Samuel com idade de 12 anos. Olha as palavras de Deus para Samuel: eu rejeitei o sacerdote ali. Eu avisei, falei, não quis. A espada vai passar para matar a casa. Olha uma palavra que uma criança ouve de Deus. Samuel aqui está recebendo a segunda bênção. Ele está recebendo a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Ele está ouvindo a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus é algo surreal. Deus vai abrir os seus ouvidos. Deus vai abrir os seus ouvidos espirituais para você ter sensibilidade de ouvir a voz dele. Salomão é um exemplo disso. Quando Salomão vai para o tabernáculo orar, quando ele está orando, ele recebe também a presença, e a voz diz: peça o que você quer, que eu te darei. A palavra de Deus para você é: peça audição, peça sensibilidade para ouvir a minha voz, porque eu quero te direcionar, diz o Senhor, eu quero te abençoar, mas você precisa ter sensibilidade para ouvir a minha voz. Aleluia! Então Samuel recebeu, em segundo lugar, a segunda bênção, a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. A terceira bênção que Samuel vai receber se encontra no versículo 15, que vai dizer: e Samuel ficou deitado até pela manhã, então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia Samuel de relatar esta visão. Ele não ouviu somente a voz, ele viu a presença. Deus abriu a visão espiritual para a vida dele. Eu não sei se você está entendendo. Deus quer te proporcionar essas bênçãos na sua vida. Deus quer proporcionar a você a presença dele sobre a nossa vida. Deus, ele quer te proporcionar a sensibilidade de você ouvir e discernir a voz dele. São muitas vozes que nós ouvimos, são vozes que às vezes nos aparecem dizendo: isso não é para você, isso você não consegue, isso você não chega, isso você não pode. São aquelas, igual aquela canção que diz: nós temos que silenciar todas as vozes que nos levam ao fracasso, mas somente ouvir a voz dele. Apenas ouvir a voz dele. Deus está dizendo: peça sensibilidade para ouvir a minha voz, mas também pede a visão, porque eu quero te proporcionar visão espiritual. Quando nós vamos para Gênesis capítulo 28, a Bíblia vai dizer que Jacó está deitado e de repente ele é subordinado a um sonho, e o sonho ele via uma escada que tocava no chão, que ia até o céu, e anjos subiam e descendo. Perceba, o anjo não descia e subia, mas o anjo subia e descia. Sabe o que isso significa? Que o anjo está pegando a sua dor, está pegando a seu clamor, está pegando a sua saga, está levando a ele, está levando a Deus. Ah, você não entendeu? Eu vou ser mais claro com você. Deus está pegando a tua coração hoje. Deus está pegando o teu amor, Deus está pegando o seu amor e está levando a ele. E quando chegar a mão dele, vai ter vitória, vai ter presença, vai ter visão, vai ter amor, vai ter missão. E quando vamos para Apocalipse capítulo 1, a Bíblia vai aleluia. Apocalipse capítulo 1. Oh Espírito Santo. Apocalipse capítulo 1. Olha o que diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo os enviou, e as notificou a João seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de
escrita, porque o tempo está próximo. Verso 9: eu, João, eu também sou vosso irmão e companheiro na visão e no reino e paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Pátimo por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e eu vi detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: o que vês, escreve no livro e envia 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, Tiatira, a Sardo, Filadélfia e Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem. Quem era? Era Jesus de Nazaré. Era Jesus o Senhor. Era Jesus o meu Salvador. O teu Salvador. O que Deus está dizendo: eu vou abrir a tua visão para você ver coisas inefáveis, para você ver coisas sobrenaturais, para você ver o meu agir. João viu a presença. João viu os 7 castiçais. João viu a sua visão. Deus quer abrir a sua visão. Clama pela presença dele, clama pela sensibilidade de ouvir, clama de você ter a sua visão aberta. A quarta bênção que Samuel vai receber por obedecer a palavra do seu pastor. Olha a importância de obedecer o seu líder. Olha a importância, olha que você recebe da parte de Deus por obedecer o seu pastor, por respeitar uma instrução.
A quarta bênção que ele recebe, você deve, irmãos. Verso 18, que vai dizer assim. Cadê? Aqui. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras e nada lhe encobriu. Aqui foi a primeira profecia que Samuel contou, uma palavra dura. Ou seja, Deus levantou Samuel para ser profeta. Deus está te chamando para a obra dele. Deus está te chamando para a obra dele. Eu quero convidar toda a igreja aqui na frente para nós terminar a mensagem. Mas Deus está te chamando. Eu te chamei, como eu chamei Samuel para profetizar, para ser profeta para o meu povo de Israel. Hoje eu chamo a minha igreja. Hoje eu chamo você. Hoje eu chamo você. Tem pessoas aqui que vão ser visitadas pelo Senhor. Tem pessoas aqui que vão ter a sua visão aberta. Tem pessoas aqui que vão ter a sua audição aguçada. Mas tem pessoas que vão ser levantadas como profeta, como profetisa, como sacerdote, como levita, como obreiro, como pregador da palavra. Você vai ser levantado. E a quinta e última vez que Samuel vai receber se encontra no verso 20 e termina a mensagem. E todo Israel, desde Dan até Berzeba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Sabe o que aconteceu com Samuel aqui? Samuel foi reconhecido pelo povo como profeta de Deus. Ou seja, sabe qual é a quarta bênção que Deus teve para Samuel e tem para você? Primeiro, ele tem a presença na tua vida. Sensibilidade de ouvir a voz dele. Visão aberta. Chamado, Deus está te chamando. Todos aqui têm chamado. Para alguma coisa você foi chamado. Não importa se é para evangelizar, missão, pregar, louvar, tocar, não importa. É Deus te chamou. Mas a quinta e última bênção, sabe qual é para você? Dupla honra. Tem honra para a tua vida. Tem honra para a tua casa. Tem honra para essa casa de oração. Eu ouço falatório aí na cidade porque falam dessa igreja. E eu me alegrei quando eu ouvi. Aquela igreja tem palavra e tem palavra mesmo. Quem não gosta de palavra pode ir embora. Mas quem ama a palavra, aqui tem palavra. Porque a palavra que te alimenta, é a palavra que te dá fé, é a palavra que te sustenta, é a palavra que te direcionou nessa noite, dizendo: estou trazendo a minha presença na tua vida, estou abrindo os teus ouvidos, estou abrindo a tua visão, estou te levantando nessa noite para a minha obra, e estou preparando uma grande honra para a tua vida. Tem honra chegando, tem vitória chegando, tem milagre chegando. Se você crê, joga a tua mão para cima e adora comigo nessa hora, em nome de Jesus. Tem algo para acontecer. Adora, não importa a bênção. O que importa é que sou
Glória a Deus, meu Deus, que palavra poderosa. Glória a Deus, louvado o nome do Senhor. Você tomou posse dessa palavra? Glória a Deus! Aleluia! Glórias ao nome do Senhor Jesus. Irmão, é só tomar posse. Aleluia, louvado o nome do Senhor. Que Deus possa cada dia mais usar o servo, o presbítero Rodrigo, na presença dele, como tem usado nesta noite. Aleluia, louvado o nome do Senhor Jesus. Irmãos, quem nos visita nessa noite, dá um sinalzinho com a mão assim. A família ali, que Deus abençoe, em nome de Jesus. De terra boa, que Deus abençoe. A terra boa mesmo. Eita glória. Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia, irmã. É de casa, né, Madiana? De casa. Patrícia, né? Que Deus abençoe. É de casa. Em nome de Jesus. Aleluia. De casa também, né, Caio? Aleluia. E como a igreja vai receber essa família abençoada? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Assim também nosso meio. As portas sempre estão abertas para que vocês venham cultuar e adorar o Senhor juntamente conosco. Irmãos, amanhã nós temos tarde da bênção, às 15 horas da tarde. Toda a igreja está convidada, você que pode vir adorar o nome do Senhor Jesus. Irmãos, que tardes maravilhosas. Aliás, todo culto aqui, pensa que bênção, né? Você que tem a oportunidade, vem na tarde da bênção. Aleluia. A bênção de hoje você já está levando para casa. Amanhã tem mais bênção ainda para você receber. Então é só vir tomar posse, amém? Quinta-feira temos culto de